Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho, fazer uma revisão de tudo que nós conversamos até aqui. Nossa, porque é muita coisa, velho! Sim, mas olha que à medida que a gente vai conversando, vocês vão lembrando e as coisas vão surgindo na memória. Olha que gostoso! O conhecimento é uma escadinha. Veja só comigo. Começamos lá, né, a conversar sobre física, ciência que vai estudar a natureza. E essa ciência que procura estudar, entender a natureza, equacionar, né, a natureza, vem com uma divisão para tornar mais fácil, né, nós entendermos os movimentos, a luz, as ondas, calor, eletricidade e o magnetismo. Que beleza! Vamos começar por onde? Pelos movimentos, a mecânica. E a mecânica tem uma divisão, né? Para facilitar também o estudo dos movimentos, nós temos o estudo dos movimentos sem considerar as causas, chamado cinemática. Quando eu quero descobrir e procurar as causas do movimento, aí eu vou fazer um estudo dentro da dinâmica. E estática, o que é? É a ausência do movimento. Mas olha que legal que a gente já aqui vai construindo uma escadinha. Começo entendendo que física estuda a natureza. Dentro desse estudo, passo aí pela mecânica, né? Estudo dos movimentos. Mas para estudar os movimentos, eu vou conhecer primeiro os movimentos. Então, eu vou aqui na cinemática, sem considerar as causas. Sem considerar as causas. Perfeito. E aí, né, eu vou estudar os movimentos sem considerar as causas, porque as causas eu estudo depois, tá? Então eu vou começar entendendo o seguinte: o mundo que me rodeia. Opa, então conceitos básicos. O mundo que me rodeia. O mundo que me rodeia. Coisa que a gente fala e muitas vezes passa despercebido, né? Quando você fala assim, no meu ponto de vista, algo é bonito, é feio, é caro, é barato, é longe ou é perto. Pronto, você no seu ponto de vista estabeleceu um referencial. Tá? Então, no meu ponto de vista é longe. Tá? Outra pessoa que fala assim, não é tanto, é perto. Poxa, perto, longe, caro, barato, bonito, feio. São coisas que te rodeiam, faz parte do seu cotidiano. Na física, a mesma coisa. Se eu for conversar com você, se algo está em física, né? Principalmente aqui, ó, movimentos. Se eu quero dizer que alguma coisa está andando ou parado, poxa, como é que eu sei se está andando ou parado? Depende de quem está vendo. Não, para mim, tudo que está andando para todo mundo. Será? Né? Então, a gente, dentro da física, vai espiar mais profundamente essas ideias. Por isso que precisamos inicialmente, né, entender o referencial. Né? Referencial, ponto de vista de quem está vendo a experiência, de quem está falando sobre a experiência. Perfeito? Esse ponto de vista, ele é fixo. Então, referencial é o ponto de vista fixo. Por que fixo? Opa, facilita muito. A Terra, então quando eu falo a Terra é o referencial. Opa, então ela está parada. Tudo acontece em torno dela. Daí o sistema geocêntrico, né? Na astronomia, fala assim, olha, a Terra está parada e tudo está girando em torno da nossa. Está errado? Não. É um ponto de vista em que a Terra está parada. Beleza? Só que interessante é que quando você tem um observador fixo, um ponto de vista fixo, fica mais fácil você dizer se algo é grande ou pequeno. Né? Eu, ponto de vista, eu, referencial, entendo a Terra como grande, mas entendo uma formiga como pequena. Mas e se o referencial fosse o Sol? Nossa, o Sol tem consciência, tem um olho, tem ponto de vista? Vamos fazer um exercício mental, pensar que ele tem. Né? Bora, então, em relação ao Sol, o Sol como ponto de vista, o Sol como referencial, então peraí, a Terra é pequena. Quem vai ser grande para o Sol? Algo maior que ele, né? Ou do tamanho dele. Então você fala assim, poxa, corpo extenso para o Sol? Poxa, é outro Sol, é uma galáxia, beleza? Então, pequeno
ou grande depende do ponto de vista. Uma formiga pode ser um referencial? Pode. E para uma formiga, eu sou corpo extenso. Mas uma célula é ponto material. Poxa, então sempre eu consigo entender a ideia de pequeno ou grande comparado com outra coisa. Beleza? A mesma coisa eu posso dizer sobre posição. O que é direita? Tá, direita. Fica para lá, direita. Eu olhei para cá. Quando eu falar direita, você vai olhar para o outro lado. Por quê? A sua direita. Ah, então, peraí, a minha direita ou a sua direita? Depende do referencial. Posição. Então, posição que a gente identifica com a letra S. Então, o lugar do corpo está. O lugar onde ele está, o lugar para onde ele vai, o lugar de onde ele veio. Então, posição. Posição inicial, posição final. É isso aí. Né? Posição. Ó, daí, a partir da posição, a gente pode falar assim, ó. Quando que é repouso? Quando não muda de posição. Quando que é movimento? Quando muda de posição. Ah, e aí entra a história lá do carrinho. E aí dizer para vocês, poxa, está aqui o carrinho. Né? O Pica-Pau está dirigindo o carrinho aqui, ó. Beleza? Todo mundo está vendo o movimento ali, né? Todo mundo está vendo o ventinho aqui no carro. Beleza? O Pica-Pau está andando ou está parado? Depende. Depende do referencial. Né? O Pica-Pau está em repouso em relação ao carro, mas em movimento em relação à estrada. Ok? Tudo bem? Daí, trajetória. Poxa, nós estudamos trajetória, né? Nós já conversamos. Essa trajetória mesmo, o que é? Uma trajetória retilínea, é um movimento retilíneo. Muito bem. Mas e se eu estivesse fazendo uma curva? Está o carrinho aqui numa curva. Né? E aí, o que acontece? Aí eu vou ter uma trajetória ou um movimento curvilíneo. Curvilíneo. E começamos, né, a estudar os movimentos retilíneos. Olha que legal. Dessa escadinha, então, agora eu vou passar aí para um tópico acima. Então, eu vou subir mais um degrauzinho nessa nossa escada. Por quê? Falamos sobre dois conceitos, né? Dois conceitos importantes. Falamos sobre velocidade. Mas para falarmos de velocidade, antes dela, nós conversamos sobre o seguinte, poxa, tem aqui uma trajetória. Não, a gente estava falando de trajetórias retilíneas, então desenhe uma trajetória retilínea. Aqui, ó, uma trajetória retilínea. Nessa trajetória retilínea, eu vou colocar, então, uma seta para dizer o seguinte, olha, é uma convenção minha. Para a direita é positivo. Aqui eu vou marcar como zero. Então, marco zero. Ou também conhecido como origem dos espaços. Perfeito? Origem dos espaços. Quer dizer o quê? À frente aqui eu tenho espaços positivos. Atrás eu tenho espaços negativos. Opa, está o carrinho passando aqui, ó, por uma posição. Então, vou dizer, ele tem aqui uma posição inicial. Posição inicial, onde ele foi visto pela primeira vez. Tá? Isso às vezes acaba me confundindo. S0 com S igual a zero. São coisas diferentes? São. Aqui está dizendo o quê? A posição igual a zero. Então ele está no marco zero. Aqui, S0 embaixo é a posição inicial. Por exemplo, dizer que ele está na posição 20. Então quando eu vi esse corpo pela primeira vez, ele estava passando pela posição 20. Da posição 20, ele andou. Andou um pouquinho. E da posição 20, ele veio para uma posição maior. Está à frente. Então a posição aqui à frente. Fala assim, poxa, ele veio para uma posição 35. O que aconteceu com esse corpo? Ele saiu de uma posição inicial, saiu aqui, ó, de uma posição inicial, chegou numa posição
final. Então, ele teve o desenvolvimento do que aqui? De um deslocamento. Deslocamento. Deslocou. Deslocamento. Então, para eu entender velocidade, primeiro eu estou entendendo aqui que ele tem que andar. Ele vai sofrer um deslocamento. Deslocamento, né? Que é a variação da posição. Então, variação é a letra delta, posição é a letra S. Variação da posição, então é posição final menos a posição inicial. Nossa, então no caso desse carrinho, ele saiu da posição 20 e foi para 35. Então lá, onde ele chegou, menos da onde ele saiu. Quer dizer que o delta S desse carrinho, 15 metros, é o deslocamento dele. Quanto mais rápido ele faz esse deslocamento, quanto mais rápido, quer dizer, menos tempo, né? Então, essa rapidez é que a gente entende como velocidade. Essa rapidez é a velocidade dele. Então, lá, poxa, dizer então a velocidade, aqui ó, velocidade é a rapidez do movimento. E para medir essa rapidez do movimento, né, nós temos aí uma relação. Você fala assim, ó, ele andou 15 metros. Tá, ele andou 15 metros. Mas o que a gente geralmente fala? Olha, ele andou 15 metros em 10 segundos, em 1 hora. Poxa, em 10 segundos ele foi rápido. Em 1 hora, nossa, foi muito lento. Então, velocidade é o deslocamento em função do tempo. ΔS sobre ΔT. Foi a primeira ideia que nós trabalhamos, cuja unidade aqui é quilômetro para ΔS, ó, ΔS medido em quilômetro, ΔT medido em horas. Tá, mas tem uma outra unidade importante para nós, ΔS medido em metros, tempo em segundos. Beleza. Tá, Paulo, então tem como eu converter uma na outra? Né? Tem como eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo? Ou de metro por segundo para quilômetro por hora? Tem, né? Quer dizer, da maior unidade, unidades maiores, quilômetro e hora. Aqui, unidades menores, metro por segundo. Da maior para menor, então eu vou dividir por 3,6. Da menor para maior, multiplicar por 3,6. Beleza? Então, um exemplo? Claro, vamos fazer um exemplo disso. Poxa, tem a velocidade de um carro que é 108 km por hora. Tá, como é que fica isso aqui em metros por segundo? Então, vou dividir por 3,6. Nossa, eu não sei fazer essa conta. Sabe sim, sabe sim. Ó, é um numeral, 108. Aí, chave de divisão, 3,6. Quanto vai dar aqui? 30. Então, a velocidade de 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Beleza? E assim, moçada, a gente entende a primeira ideia chamada velocidade. Poxa, mas falamos de uma outra, não falamos? Falamos também de quem? Falamos da aceleração, né? Falamos da aceleração. E a aceleração é um conceito que faz o quê? É a grandeza física que modifica a velocidade. Pô, então pera lá, né? Se velocidade é o deslocamento pelo tempo, então qual que seria o conceito aceleração? A aceleração aí representa o quê? Né? Representa qualquer variação da velocidade. Então, quaisquer, olha que bonito, quaisquer variações da velocidade. Quaisquer variações da velocidade. Tem equação para isso? Temos.
né? Como é que eu vou medir a aceleração? Vou fazer aqui numa cor para enfatizar a aceleração. Ó, aceleração. Quaisquer variações, delta, né? Delta é variação. Sempre que eu quiser falar de variação, vou usar a letrinha delta. Mas agora é variação de quem? Da velocidade. Então, ó, delta V sobre delta T. Variação da velocidade em função do tempo. Posso deixar assim, ou posso escrever como? Que a aceleração é delta V final menos inicial sobre o delta T. Dá na mesma. Por quê? Tem aqui, ó, final menos inicial. Tem uma unidade muito peculiar, né? Tem uma unidade muito peculiar e muito importante. Qual é? Opa! Velocidade é metros por segundo e tempo é segundos. O que dá essa divisão metro por segundo por segundo? Opa, mantenha a primeira e inverta a segunda. Vai ficar metros em cima, segundo ao quadrado embaixo. Opa, então lá, unidade de aceleração, metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Significa o que isso aí, né? Então, falar como exemplo. Opa, um carro, né? E o seu motorista pisou no acelerador de forma que a aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Significa que a velocidade varia de 2 metros por segundo a cada segundo. A cada segundo. Beleza? Essa é a ideia. Então você fala assim, puxa, que legal, né? Velocidade é se está rápido ou se está devagar. Aceleração é quando aumenta ou diminui essa rapidez. Tudo bem? Velocidade, né? É a rapidez do movimento. Se ele está rápido ou devagar. Olha a equação, ΔS e ΔT. A aceleração é ΔV por ΔT. Beleza? Por quê? Está rápido, mas aumentou ainda mais a rapidez. Se aumentou a velocidade, opa, aceleração. Se diminuir a velocidade, a aceleração. Por isso que a gente tem aqui em mente o seguinte, né? Que o movimento pode ser um movimento acelerado ou pode ser um movimento retardado. Quem é quem? Acelerado quando aumenta, retardado quando diminui. Opa, acelerado quando pisa no acelerador, retardado quando pisa no freio. Mas dá para desenhar isso? Dá, né? Conseguimos desenhar isso. Conseguimos expressar isso na forma de desenho. Como? Fala assim, ó. Tem aqui um carro. Ah, não vou desenhar um carro, vou desenhar uma bola. Tem um carro. Sei que ele é acelerado quando? Quando velocidade e aceleração estiverem no mesmo sentido. Aí, ó. Quando V e A tiverem o mesmo sinal ou o mesmo sentido. Pode ser para o outro lado, Carpal? Pode. Você fala assim, e se fosse para a esquerda aqui, ó, poderia ser? Se a velocidade e a aceleração estiverem no mesmo sentido ou tiverem o mesmo sinal, movimentos acelerados. Aqui acelerado, aqui acelerado. Por quê? A aceleração tem o mesmo sinal, o mesmo sentido da velocidade. E quando que o movimento é retardado? Retardado quando, vamos lá, ele, tá? E é uma situação bem legal de a gente conhecer, né? Assim, quando que um corpo freia? Super simples. Um corpo freia quando a aceleração é contrária à velocidade. Pronto. Aqui está freando. Nossa, é só isso. Então, se eu quiser escrever freou, então, opa, freou, já vem na minha cabeça o quê?
que o corpo, se ele está andando para um lado, então a aceleração vai ser para o outro lado. Tudo bem? É isso aí, moçada. Poxa, tem alguma coisa, pessoal, que a gente pode praticar? Sim, tá? Em que essas ideias estão presentes? Aonde essas ideias estão presentes? Vamos ver? Então, moçada, olha só. Nós temos dois movimentos que utilizam as informações velocidade e aceleração, né? Velocidade no movimento retilíneo uniforme e aceleração no movimento retilíneo uniformemente variado. Qual a diferença entre eles? Vamos lá, né? Movimento aqui, ó, reta, retilíneo, uniforme. Esse termo dizendo pra gente o quê? Que a velocidade é constante. A velocidade não muda. A velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. Não tem aceleração. Não parece meio óbvio isso? Não, Pica-Pau, não parece óbvio. Tudo bem. Mas por que não tem aceleração? Porque a aceleração é variação da velocidade. Mas se a velocidade é constante, então não tem variação. Não tendo variação, aqui em cima é zero. Zero dividido por qualquer coisa vai dar zero. Então, movimento sem aceleração. E o movimento retilíneo, olha agora, uniformemente variado. Opa, esse uniformemente aqui dizendo o seguinte, que a velocidade varia uniformemente. Como assim variar uniformemente, Paulo? É tão esquisito falar variar uniformemente, parece até paradoxal, mas não é. Quer dizer o quê? Que varia sempre da mesma quantidade. Opa, a velocidade era 10, de 10 foi para 20, de 20 foi para 30, de 30 para 40, de 40 para 50, 50 para 60. Opa, então a velocidade está variando, 10, 20, 30, 40, 50. Mas variando sempre da mesma quantidade, sempre de 10 em 10. Sobe 10, era 10, subiu 10, foi para 20. Subiu 10, foi para 30. Subiu 10, foi para 40. Subiu 10, foi para 50. Então, a velocidade varia sempre da mesma quantidade. Por quê? Porque agora eu vou ter aqui o seguinte, coloquei a setinha no lugar errado aqui, ó. Né? A velocidade varia sempre da mesma quantidade. Por quê? Porque agora eu tenho uma aceleração constante. Essa aceleração constante faz com que a velocidade varie. Poxa, se eu tenho uma aceleração constante, 2, exemplo, atua durante 1 segundo, 2 vezes 1, 2. Essa aceleração 2 atuou durante 2 segundos, 2, 2, 4. Essa aceleração 2 atuou durante 3 segundos, 3, 2, 6. Essa aceleração atuou durante 4 segundos, 2, 4, 8. Essa aceleração atuou durante 5 segundos, 2, 5, 10. Olha que legal. A variação lá, a velocidade está variando sempre da mesma quantidade. Sempre de 2 em 2. Por quê? Né? Qual era mesmo o conceito que a gente dava para isso aqui? 2 metros por segundo quadrado. Que a velocidade varia de, aí o número, 2 metros por segundo a cada segundo. Então lá, em 1 segundo, variou 2. Em outro segundo, 2 de novo. Outro segundo, 2. Outro segundo, 2. Beleza? Então, moçada, está acontecendo, né? Você tem esses dois movimentos. E dessas equações fundamentais, nós chegamos, né, na equação que descreve o movimento uniforme, chamada sorvete. E dessa equação chegamos na equação que representa o movimento uniformemente variado, que é a equação do vovô atleta. Tem diferença entre elas? Sim, vocês conseguem ver a diferença. São letras diferentes. Não só são letras diferentes, galera, mas
representam coisas diferentes. Olha, aqui está o quê? Espaço, e aqui está velocidade, perfeito? Aí é igual a um espaço inicial, e aqui igual a uma velocidade inicial. Aqui, V de velocidade, aqui é o que? A de aceleração, são coisas diferentes. Essa equação fala para a gente o quê? Que a posição de um corpo pode ser descoberta sabendo o tempo. Espaço em função do tempo. Uma equação de espaço envolve a letra S, V e T. Essa equação não tem a letra S. É V final, V inicial, aceleração e tempo. São coisas diferentes, beleza? Tá bom? Ora, por ser equação de primeiro grau, podem ser representadas por gráfico. Tá? O nome dos eixos é o nome das variáveis. Então, se aqui é S, então o eixo vertical é S. T, eixo horizontal T. Aqui, eixo vertical V, eixo horizontal T. Ah, mas são gráficos iguaizinhos. Significam a mesma coisa? Não, né? Não significam a mesma coisa. Ó, esse pontinho é o S0. E a inclinação é a velocidade. Aqui, esse pontinho é V0. Olha, aqui era S. Aqui é V. Sim, porque mudou a legenda. As informações desse eixo são de velocidade. E a inclinação aqui é a aceleração. Quanto maior a inclinação, maior o valor disso aqui. Então, quer dizer, maior a inclinação, maior a velocidade. E aqui, quanto maior a inclinação, maior a aceleração. E se não tiver inclinação, aí a aceleração vale 0. Pessoal, e se o gráfico fosse para baixo, né? E se esse gráfico apontasse para baixo, é possível? Sim. Se você tivesse um gráfico apontando para baixo, tá? O que aconteceria? Você fala assim, a velocidade aqui seria negativa. Por quê? É como se você tivesse que, à medida que o tempo passa, está voltando. Então, movimento retrógrado. E aqui? E se o gráfico apontasse para baixo? Pessoal, o gráfico apontando para baixo, eu teria então também uma aceleração negativa. Indicando que ele está freando? Não necessariamente. Vamos tomar cuidado com isso, porque a gente falou quando que acelera e quando que freia. Acelera, né, quando velocidade e aceleração têm o mesmo sinal. Freia quando velocidade e aceleração têm sinais diferentes. Então, nesse trechinho aqui, nesse trecho, até aqui, por que até esse pontinho? Nesse trecho, o que está acontecendo? A velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Então, movimento retardado. Aqui, nesse segundo trecho, eu estou pintando aqui com vocês, esse segundo trecho, a velocidade é negativa e a aceleração também, aí ele passa a ser acelerado. Nossa, Paulo, que esquisito. Não, o que aconteceu? Ele freou, parou, virou de lado e voltou acelerando. Nossa, então é isso que esse gráfico significa? Sim, que ele parou, virou, voltou. Fechou? Tá bom? Que legal, que legal. Esse movimento ele é mais completo, né? Por quê? O movimento uniformemente variado tem muita informação, né? Uma delas é a equação vovô, mas é um movimento que também tem uma equação conhecida como sorvetão, né? Opa, uma equação mais completa, uma equação maior. Essa equação, ela envolve espaço. Opa, então a primeira delas aqui, envolve velocidades, aceleração, tempo. Esta segunda equação envolve o que? Espaços, velocidade
aceleração e tempo. Puxa, ainda tem uma terceira equação, moçada, chamada equação de Torricelli, na qual a gente fazia e abusava de uma rima. Qual? É uma equação que envolve velocidades, aceleração e deslocamento, mas não envolve tempo. Então, é uma equação que a gente dizia o quê? Quando o tempo não é dado, Torricelli é usado. Perfeito, tá aí, ó. Né? Então, moçada, mediante isso, a gente pode desenvolver alguns exercícios. E olha que eu coloquei um exercício aí para a gente desenvolver juntos, tá? Sobre uma ideia muito legal chamada encontro. Vamos desenvolver? Dá uma olhada no exercício junto comigo ali agora. O exercício fala assim: um automóvel percorre uma estrada com função horária menos 40 mais 80t. Com S dado em quilômetros e T dado em horas. Beleza? Determine o instante que o automóvel passa pelo quilômetro zero e depois esboce o gráfico de espaço versus tempo dessa equação que representa o automóvel. Voltando aqui, galera, então acontece. No primeiro exercício, ele fala assim, S igual a menos 40 mais 80t, em que S é dado em quilômetros, tempo é dado em horas. Ele perguntou no item A o seguinte: em que instante? Instante é tempo. Em que instante o automóvel passa pelo quilômetro zero? Em que instante ele passa pelo quilômetro zero, pelo 0 quilômetro? Opa, peraí. S e T. Caramba. Por que você não soma aqui, ó? Não pode, né, galera? Prioridade de operações. Aqui é multiplicação, aqui é soma. Então, primeiro eu teria que resolver a multiplicação para depois somar ou subtrair. Não posso fazer operação entre 40 e 80, porque prioridade de operações. Então, veja só, eu tenho aí, né? Se o S é 0, qual é o valor de T? Foi a pergunta dele. Em que instante ele passa pelo quilômetro zero? Então, eu só troquei os dados e agora eu vou fazer minha continha aqui. Vou passar esse 80t para o outro lado, ele passa negativo. Isso é igual a menos 40. Ó, tem sinal negativo dos dois lados, posso cortar. Então, o tempo vai ficar 40 dividido por 80. Isso aqui é igual a meia hora. 0,5 horas. Beleza? Show? Ah, mas peraí, né? Ele fez mais uma pergunta. Esboce o gráfico. Esboçar é rascunho, é rascunhar, fazer um rascunho do meu gráfico. E é um gráfico, moçada, de quê? De espaço versus tempo. Espaço versus tempo. Tá. Começa onde, meu gráfico? Começa no menos 40. Vou até colocar em outra cor aqui, moçada, lá. Começa no menos 40. Né? Menos 40. Como a velocidade é positiva, ele aponta para cima. Por que você desenha uma reta? Pode ser qualquer coisa, qualquer desenho? Não. Isso aqui é função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, o gráfico é o quê? O gráfico é uma reta. Então, lá, o gráfico tem que ter o formato de uma reta. E por que a reta apontando para cima? Né? Porque você tem uma velocidade aí positiva de 80 km por hora. Velocidade aqui, mais 80. Legal? Então, fizemos aí essa primeira ideia juntos, tá? Gostaria de fazer um próximo exercício juntos com vocês. Vamos dar uma lida nesse exercício? Vejam só
o próximo exercício para que a gente faça o seguinte. Duas partículas A e B movem-se numa mesma trajetória, numa mesma estrada. E o gráfico a seguir indica suas posições em função do tempo t. Pelo gráfico podemos afirmar que as partículas, vou olhar o gráfico, vamos dar uma boa olhadinha no gráfico, uma boa memorizada nesse gráfico aí, porque é um gráfico que o eixo vertical tem a letra S, espaço, e o eixo horizontal tem a letra T, tempo. Beleza? Só que são dois gráficos. É um gráfico apontando para cima e outro gráfico apontando para baixo. O gráfico aponta para cima, A. O gráfico aponta para baixo, B. Volta aqui comigo. Galera, tá? Então nós temos as informações para trabalhar aí. Eu vou replicar o gráfico aqui na lousa para gente. O gráfico A começa no 5. O gráfico B começa no 40. Beleza? Aqui nesse ponto eu tenho uma informação. Ele falou que nesse ponto aqui a informação é 20. E o tempo é, quanto que é o tempo? 5. E aqui vale 10. Tá bom, tá aí. Moçada, o que eu posso dizer? Gráfico de espaço por tempo com uma reta. Gráfico de espaço por tempo, formato de reta. Opa, então é sorvete. Eu vou ter uma equação sorvete para esse corpo aqui, ó. Eu vou ter uma equação sorvete para ele. Então você fala assim, dá para saber? Dá para saber o seguinte, olha só. O S0 eu já sei. Você já sabe encontrar o S0? S0 é 5. Olha que beleza. O S0 é 5. E a velocidade, você sabe encontrar? Porque eu não sei encontrar a velocidade, você me ajuda? Claro. Ó, a inclinação é a velocidade, não é? Velocidade é essa inclinação aqui. E para calcular essa inclinação, você pode fazer o quê? Posso pegar o tamanho aqui, ó, essa variação vertical, que é o ΔS, com essa variação horizontal, que é tempo. Opa, então a velocidade do corpo A pode ser medida como um ΔS sobre um ΔT. E aí vai ficar ΔS, né, do 5 ao 20, então 15. ΔT, né, ΔT 5, certo? 5. Então essa velocidade é 3 metros por segundo. Sacaram a ideia? Beleza? Tá bom? Então a velocidade é a inclinação aqui, ó. Que lindo, que legal. Aqui é a velocidade de A. Dá para achar a velocidade de B também? A velocidade de B? Dá, é a inclinação. Poderia também fazer a mesma coisa, um triângulo aqui, ó, e achar a velocidade de B? Sim, ó. Velocidade de B, ΔS sobre ΔT. ΔS tem aqui, ó, ΔS. Mas veja que ele foi do 40 para o 20. Então, menos 20. Por que menos 20? Porque eu falo, não entendi. Vamos lá, de novo. ΔS. ΔS é o final menos inicial. Concordam comigo? ΔS, posição final menos posição inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Tá? Posição final. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Tempo final, 5. Tempo inicial. Tempo inicial, 0. No tempo final 5, a posição final. Tempo final 5, a posição final 20. No tempo inicial 0, né? Tempo inicial 0, posição S0, 40. Então agora eu tenho que isso aqui é menos 20 sobre 5, vai dar menos 4 metros por segundo. Opa! Foi isso que eu vi mesmo, né? Quando a inclinação para cima, a velocidade é positiva. Quando a inclinação é para baixo, a velocidade é negativa. E tá lá. Para o corpo A, então, S vai ficar igual a S0, que é 5, mais a velocidade que eu descobri aqui, ó. 3 vezes T.
E no corpo B, né? S igual a S0 mais VT. Por que também vai ser essa equação, Pica-Pau? Por quê? Porque é uma reta, né? Então lá, S vai ficar S0, 40 e velocidade menos 4 vezes T. Nossa, mas precisava fazer tudo isso? Não, fiz de graça, né? Fiz de graça. Olha o texto de novo, olha lá o texto de novo para mim. E no texto ele fala para você o seguinte: pelo gráfico podemos afirmar que as duas partículas, e aí, né? Voltando aqui, você pode dizer o seguinte: e movem-se no mesmo sentido? Não, né? Porque uma tem velocidade positiva, a outra tem velocidade negativa, então sentidos opostos. Beleza? E tem B, movem-se em sentidos opostos. Respondeu o exercício. Só isso, só. Mas eu quero ir um pouco além com vocês nesse exercício. Dizer o seguinte: Pica-Pau, o que é esse momento em que os gráficos se cruzam? Tem algum significado? Tem algum significado esse momento em que os gráficos se cruzam? Olha, esse momento, moçada, é o momento em que os dois, tanto B como A, têm a mesma posição, então é onde eles se encontram. Um coraçãozinho aqui, ó. E o encontro de móveis pode ser feito como? Quando eles têm a mesma posição lá. Mesma posição. Opa, o móvel A tem aquela equação, ó, 5 mais 3t. O móvel B tem a outra equação, 40 menos 4t. Vou passar esse menos 4t para o outro lado. Ó. Vai ficar 3t mais 4t, certo? 3t mais 4t. Aí eu vou passar esse 5 para o outro lado. 40 menos 5. Então aqui vai ficar 7 vezes t, que é igual a 35. Então quanto vai dar o t? Tá? Quanto que dá 35 aqui? 35 dividido por 7, né? 35 por 7, né? 5 segundos. Opa, não foi exatamente o que nós temos aqui, ó. Em que tempo está acontecendo o encontro? No tempo 5. Será que daria para achar a posição? Claro, né? Em qualquer equação que eu substituir, eu vou achar a posição, ó. 5 vezes 3, 15, mais 5, 20. E se eu substituir isso aqui, ó, 5 vezes 4, 20, 40 menos 20, 20. É uma igualdade. Belezinha? Show de bola, não é verdade, galera? É isso aí. Vamos a um próximo exercício? Então, moçada, olha só. A equação horária S igual a 3 mais 4t mais t ao quadrado em unidades do Sistema Internacional traduz em um dado referencial o movimento de uma partícula no instante t igual a 3 segundos. Qual é a velocidade dessa partícula? Caramba, né? Pessoal, que equação é essa? Gente, a gente conhece uma única equação que tem S de um lado e t ao quadrado do outro. Só tem essa equação. Qual? S de um lado igual a S0 mais V0 vezes t mais meio de A vezes t ao quadrado. Só temos essa equação que tem S de um lado e t ao quadrado do outro. Sorvetão, que é a equação do movimento retilíneo uniformemente variado. Opa, tá lá. A letra S, tá a letra S aqui embaixo. O igual, tá igual aqui embaixo. Então quer dizer que esse 3 é o quê? É o S0. Então S0 igual a 3 na unidade metros. Porque ele falou o quê? Usar aqui unidades do Sistema Internacional. Então distância em metros, velocidade em metros por segundo, aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então lá, S0 igual a 3. A velocidade inicial igual a quanto? Ó, a letra T aqui, a letra T, então quer dizer, 4 é igual a V0. E aqui que é a parte mais complicada, né?
aqui é t ao quadrado, aqui é t ao quadrado. Opa, então o que tem aqui na frente? Não apareceu porque é 1. Não preciso representar o número 1. Mas 1 é igual a meio A. Ou, se preferir, para ficar mais fácil, né? Você fala assim, esse meio A é igual a quem? Esse meio A é igual ao que está aqui na frente. Ó. Isso aqui está na frente do teu quadrado. Isso aqui está na frente do teu quadrado. Então, meio A é igual a 1. A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, descobri aí o S0, o V0 e a aceleração. Por que precisei disso? Porque o pedido dele foi, determine a velocidade do móvel no instante 3. A velocidade dele não é 4. A velocidade inicial dele é 4. Mas como está sob aceleração, então acontece. Eu vou aqui trabalhar uma equação que tenha velocidades, aceleração e tempo. Vou aproveitar os dados. Eu sei a velocidade inicial. Aqui. Eu sei a aceleração. Aqui. Então lá, velocidade inicial 4, aceleração 2. Como ele pediu para mim qual é a velocidade? Qual é a velocidade? No instante 3 segundos, o que eu vou fazer? Bom, eu vou substituir, olha lá, onde tem a letra T, vou colocar o tempo 3. Tempo 3. Então, 3 vezes 2, 6, mais 4, velocidade igual a 10 metros por segundo. Beleza? Show de bola, não é verdade, hein? Vamos mais um? Vou deixar aqui na lousa para a gente já seguir aqui, né, na sequência, outro exercício. Um paraquedista descendo na vertical deixou cair sua lanterna quando estava a 90 metros do solo. A lanterna levou 10 segundos, levou 3 segundos para atingir o solo. Qual era a velocidade do paraquedista em metros por segundo quando a lanterna foi solta? Dica: a velocidade inicial do paraquedista é a mesma da lanterna que estava presa a ele. Logo, esse movimento não é uma queda livre. O exercício foi bem aí, categórico. Não é uma queda livre. Mas você tinha ali o paraquedista. Aí o paraquedista. E aí acontece. Beleza. Tinha uma lanterna presa ao corpo dele. Puxa, agora quando que eu vou colocar a lanterna aqui? A lanterna de cabeça. Estava uma lanterna aqui na cabeça dele, presa. O paraquedista estava descendo com uma velocidade. A lanterna vai ter que velocidade? A velocidade da lanterna é a velocidade do paraquedista. Né? E ela se desprendeu dele a 90 metros do solo. 90 metros do solo. Beleza? Num ambiente que tem o quê? Uma aceleração conhecida como gravidade. Gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, ele disse que isso aconteceu em quanto tempo? Que a lanterna cai, né? Sai, se desprende da cabeça dele e atinge o solo num tempo de 3 segundos. Então eu tenho tempo, tenho a distância, tenho a aceleração, só não sei o que? A velocidade. Né? É exatamente o que eu quero, a velocidade. E a velocidade da lanterna é a mesma do paraquedista. Então, que equação que eu uso, ou que eu posso usar, que envolve espaço, envolve velocidade, envolve aceleração, envolve tempo. Opa! Espaço, velocidade, aceleração e tempo. É uma equação que tem muita informação. Então, é a equação sorvetão. Então sempre que tiver esse monte de informação, sorvetão. Opa, isso aqui, ao trazer para cá, é um recurso, uma dica que eu dou para vocês. Ao levar para o lado, fica S menos S0. Isso igual a V0 vezes T, meio de A vezes T ao quadrado. Isso aqui é o ΔS. É o tanto que ele andou, 90 metros. ΔS.
A velocidade inicial, eu não sei o que ele quer, mas o tempo ele já deu, 3. A aceleração, ele deu 10. O tempo, 3 ao quadrado. Então, olha que legal, vai ficar 90 aqui, 3 vezes 0, mais 3 ao quadrado, 9 vezes 10, 90 por 2, 45. Se eu passar esse 45 para o outro lado, então vai ficar negativo, fica 90 menos 45, que é igual a 3 vezes 0. 90 menos 45 é 45. Logo, V0 vai ser 45 dividido por 3, ou 15 metros por segundo. Puxa, bem no cantinho ali, 15 metros por segundo. Fechou? Beleza? Acompanhar o exercício difícil, né? Vamos considerar aí um exercício difícil. Tá? Porque, Paulo, eu não entendi, eu poderia voltar o vídeo e assistir de novo? Sim. Eu poderia parar, pausar, escrever e continuar? Sim. Vamos a um próximo? Dá uma olhada junto comigo no próximo exercício. Um corpo abandonado do repouso. Opa, agora sim é que é da livre, hein? Um corpo é abandonado do repouso de uma altura de 80 metros do solo, em um ambiente em que é desprezada a resistência do ar, né? Cuja aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo quadrado. Determine o tempo de queda e a velocidade com que o corpo atinge o solo. Então, moçada, nós temos aí nesse próximo exercício um corpo que é abandonado de uma altura de 80 metros. H é igual a 80 metros, altura. Sim? Altura igual a 80 metros. Do repouso de abandonado. Então, a velocidade inicial é igual a 0. Isso aqui configura o quê? Queda livre. Quando eu abandono os corpos do repouso num ambiente sem resistência do ar, sob efeito da aceleração que é a gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Né? Esse H, essa altura, é o ΔS que ele vai andar. É o deslocamento dele. É o quanto ele vai andar. Deslocamento é a altura. Tá. Nós temos as decorebas, né? Decoreba, tempo de queda. É calculado como raiz quadrada de 2H sobre G. Pica-pau não gosta muito, tá? Porque a decoreba engessa você, né? Você só faz exercício, né, que se encaixa nos dados da decoreba. Esse exercício, por exemplo, você não faria pela decoreba. Por que você não faria esse exercício pela decoreba? Porque ele está pedindo velocidade inicial e aqui não tem. Beleza? Então, caramba, pica-pau. Mas vai lá, vamos usar a decoreba, só para a gente falar que tem 2 vezes H, altura, dividido pelo G. Então, isso aqui vai dar quanto? Então, lá, tempo de queda é igual a 160 por 10, 16. Raiz de 16. Então, tempo de queda vai ser 4 segundos. Pediu também a velocidade de impacto. A velocidade de impacto é raiz quadrada de 2GH. De novo, decoreba. É raiz quadrada, 2 vezes o G, vezes o H. Então aqui vai ficar raiz quadrada de 1.600. Raiz de 1.600, 40 metros por segundo. Tá. Paulo, se não fosse usar decoreba, como é que você faria? Claro, por que, moçada, usar decoreba se você já teve que gastar um tempão tendo que guardar essa equação aqui, ó, sorvetão. Poxa, sorvetão. Aí, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de AT ao quadrado. Quando eu passo isso aqui para o outro lado, fica S menos S0. Sim? O que acontece? Isso aqui é ΔS. Ah, mas ΔS é o H. Exato, só trocamos de nome. Aqui eu chamo de ΔS, ele deu o apelido H. Né? Isso é igual a V0 vezes T, metade da aceleração vezes tempo ao quadrado. Ó, o ΔS chamei de H.
A velocidade inicial vale 0. Sim? A aceleração é quanto? G. Pronto, aí, ó. H é igual a meio de G t ao quadrado. Levo o 2 para o outro lado, fica 2H. Levo o G dividindo, 2H sobre G. Passa a raiz quadrada 2H sobre G. Poxa, né? E a equação aqui, ó? Como é que você chega nessa equação? Né? Precisa decorar? Não precisa. Porque, de novo, você fala assim, opa, vou pegar e usar essa aqui, ó. Quer ver? Será que essa aqui é útil para mim? Vamos ver. Velocidade final. Tá, é um pedido que ele quer. Qual que é a inicial? 0. Qual é a aceleração? É 10. É o G. Vou colocar G, né? G. Qual que é o delta S? H. Oi. Pronto. 2GH. Caramba, cheguei na decoreba sem precisar decoreba. Beleza? Tá bom? Muito bem, moçada. Vamos a mais um. Dá uma olhada, mais um exercício aqui, tá? Um corpo é lançado verticalmente para cima em um local onde o efeito do atrito com ar é desprezível. A velocidade de lançamento foi 30. Qual é a altura máxima atingida por esse corpo? Volta aqui um pouquinho, moçada, porque um corpo foi lançado para cima. Lançado com uma velocidade de 30 metros por segundo. Puxa, tudo que sobe desce, não é verdade? Agora, por quê? Porque a gravidade atua para onde? A gravidade está atuando, puxando os corpos para baixo, né? Para o centro da Terra. Tá aí, a aceleração está para baixo. Japão, esse movimento eu sei, é um movimento retardado. Claro, olha lá, sentidos opostos, retardado. Então quer dizer que se a velocidade eu falar que é positiva, a aceleração vai ser oposta, negativa. Sacaram a ideia? Movimento retardado lá. Né? Quando que o movimento é retardado? Quando velocidade e aceleração têm sentidos opostos. E muita gente erra, porque banaliza o seguinte, fala assim, poxa, quando ele freia a aceleração é negativa. Não. Né? Quando ele freia, quando velocidade e aceleração são opostas. E aí, você fala assim, ele vai subir. A pergunta é, quando ele chegar na altura máxima, aqui ó, a altura máxima, o que vai acontecer? Não é? Poxa, chamamos de altura máxima porque ali ele vai parar. Ali ele tem que parar. Se ele não parar, ele não terminou de subir ainda. Então, a altura máxima é quando a velocidade é igual a 0. Então, eu vou pegar e fazer o seguinte. Eu vou ver se eu consigo encaixar nessa equação. Tentativa e erro. Tento. Deu certo? Legal. Estou começando a me acostumar a trabalhar com a equação correta na primeira vez que eu vejo. Tentei, não deu certo? Não tem problema. Tenta de novo, vamos outra equação. Mas temos que tentar com equações que tenham o quê? Aceleração, certo? Olha só. Velocidade final. No ponto máximo a velocidade é 0. Velocidade inicial, 30. Mais 2 vezes a aceleração. Opa, eu coloquei um sinal negativo ali. Vezes o ΔS, que vai percorrer. Então aqui vai ficar 0, que é igual a 900, menos 20 ΔS. Né? Passou para o outro lado? 20 ΔS, que é igual a 900. ΔS vai ser então 45 metros. Pessoal, eu já vi essa equação e não é assim. Não é assim que você decorou, não é assim que você não aprendeu. Você só decorou a equação. Opa, se eu decorar a equação, fica realmente uma coisa um pouquinho diferente. Pouquinho. Ó, velocidade final tem que ser 0. Inicial é V0. Mais 2 vezes a aceleração, que é o menos G. Né? E o ΔS, né? Você está dando que nome para ele? Altura máxima. Então, vou marcar aqui, ó, o ΔS, está chamando de Hmax, altura máxima. Então, eu vou levar isso para o outro lado, para 2G Hmax, que é igual a V0 ao quadrado. Então, a altura máxima é igual a V0 ao quadrado sobre 2G. Eu aprendi assim.
legal, cara, show de bola, não tem problema, tá? Mas entre saber só essa e saber aplicar a equação aí de Torricelli, eu fico com a equação de Torricelli, porque ela se aplica a várias situações. E assim, galera, espero que essa revisão aí tenha ajudado vocês a relembrarem os conteúdos que nós trabalhamos aí no primeiro trimestre, beleza? Um grande abraço, tchau, tchau!